E hoje nós começamos a nossa entrevista assim, ó. Tomando um delicioso chazinho. Porque hoje nós vamos falar sobre plantas medicinais e a fitoterapia integrativa. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui hoje Isanete Bieski, que é farmacêutica clínica e também doutora em plantas medicinais pela UFMT. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Poliana, pelo convite. Eu que agradeço, em poder compartilhar com você a riqueza da nossa biodiversidade e mostrar aí como nós podemos incluir na nossa rotina as plantas medicinais e o nosso delicioso chá, que eu costumo falar, Poliana, que o chá ele é tão importante na nossa rotina quanto o banho, o sono e a comida. Você imagina a riqueza que é, né? Quando a gente coloca isso como também importante aí para o nosso tratamento. E eu já quero começar sabendo de você, antes de saber o que é a fitoterapia integrativa, o que é esse chazinho gostoso que a gente está tomando aqui? Olha, é um blend. Eu gosto muito de fazer o blend. O que é o blend? É a mistura de mais de uma planta. Porque geralmente uma planta, por exemplo, o crajiru, que é uma planta nativa da Amazônia, a nossa Fredericea chica é o nome científico, uma planta de grande importância para tratar muitas doenças, tem ação antimicrobiana, anti-inflamatória. Ela não tem um sabor muito agradável. Então, eu incluí aqui o nosso maracujá e a estévia, que é um adoçante natural. Então, após colocar a planta, eu jogo a água, é um processo de infusão. E olha só a cor que linda. E a responsável pela essa cor é a carajurina presente no crajiru, que tem uma ação poderosa anti-inflamatória e antimicrobiana. Isa, e falando sobre a fitoterapia integrativa, né? O que ela é e como ela pode hoje auxiliar a medicina convencional? Muito. A fitoterapia, na verdade, é uma medicina muito antiga, né? Existe desde os primórdios. E a integrativa, ela vem para poder dar esse peso no tratamento com uma maior personalização do cuidado ao paciente. Então, tá muito na moda, né? Eu faço parte aí de um trabalho com a medicina integrativa, eu atendo pacientes usando a medicina integrativa. E a fitoterapia integrativa é esse olhar mais holístico, mais integral ao paciente. Então, a gente vê muito, quando eu comecei esse meu trabalho, Poliana, depois de fazer muitas pesquisas, fazer mestrado, doutorado, acompanhar muitos pacientes, muitas pessoas, né, com o trabalho da etnobotânica, vendo o que elas utilizam para tratar doenças, eu decidi implantar o meu consultório. E foi naquele momento que eu pensei, como que eu vou atender um paciente prescrevendo apenas plantas medicinais, concorrer com o Google, não é? Porque hoje as pessoas, quando querem uma planta, elas vão ao Google. Google, o que eu uso para gastrite, o que eu uso para ansiedade. Então, foi justamente pensando nesse quesito que eu decidi atender com esse olhar integrativo. Então, quando eu vou atender um paciente, ele está com gastrite. Então, eu quero saber a causa dessa gastrite. Ele está com a imunidade baixa. O que está levando ele a ter essa imunidade baixa? E aí, é com esse olhar, buscando o problema na raiz, que eu faço a prescrição personalizada. Então, o paciente com gastrite, ele pode estar com gastrite provocada pelo estresse, que é essa rotina louca que a gente tem. Ele pode ser uma pessoa que usa muito álcool, ele pode ser um fumante, ele também pode ter um problema de dor crônica, e aí ele toma um anti-inflamatório. Então, tudo isso leva ele a desenvolver a gastrite. Então, quando eu identifico a causa da gastrite, aí eu vou fazer uma prescrição de uma planta de forma que realmente ele tenha a cura da gastrite, né? E o que eu poderia prescrever para esse paciente que está com gastrite provocada por um estresse? Eu preciso tratar também a ansiedade dele. Então, eu preciso prescrever um ansiolítico para ele dormir melhor, acordar menos ansioso. E aí, isso já vai estar dando uma diminuição na sobrecarga da barreira protetora ali do estômago para que ele tenha uma melhora da sua gastrite.
Isa, e qual a importância de procurar um profissional hoje que faça essa orientação correta e a pessoa assim que está com algum problema de saúde, para ela não sair tomando qualquer chá, né? Aquela pesquisa ali, esse chá é bom para ir, sair tomando assim. Tem algum risco? Sim, demais, Poliana. Então, assim, a gente vê, todo dia eu tenho recebido pacientes querendo tratar insônia, que vem de 20 anos, né? Fibromialgia. Então, a importância de estar buscando o atendimento personalizado é muito grande, porque ele vai economizar no gasto de medicamento. Às vezes ele fala assim, eu não vou buscar um atendimento com a fitoterapia porque eu busco no Google, né? E aí é onde ele se engana, porque ele vai usar a planta errada, ele vai usar a forma de preparo errada e o tempo da planta também errada e vai ficar gastando muito mais, né? Porque aí ele gasta com planta, ele gasta com medicamento da farmácia e acaba que sai muito mais caro para ele. E aí a gente tendo um tratamento personalizado com a identificação ali da causa do problema, ele vai ter uma melhora muito mais rápida e vai ficar muito melhor, tendo uma maior produtividade. E assim, a gente tem visto assim que o problema da ansiedade é o mais prevalente no Brasil, inclusive, né? E até a nível de mundo. Existe uma pesquisa que mostra que o Brasil é o país onde tem mais pessoas ansiosas e com a pandemia aumentou ainda 25%. E aí, com a fitoterapia, a gente pode estar resolvendo isso com muita facilidade. E isso reflete no melhor rendimento do trabalho, né? Porque a pessoa com ansiedade, ela tem outros problemas que atrapalha o trabalho, aí ela vai ter que afastar, né, para poder tratar. E aí, às vezes, com a melhora, com a administração desse autocuidado que a fitoterapia pode proporcionar, ela vai ter aí um desempenho muito melhor, né? Vai estar muito mais equilibrada e muito melhor para poder estar desenvolvendo as suas atividades, cuidando da sua família, né? E cuidando de quem ela precisa cuidar. As plantas medicinais, assim, né, preparadas em chás e em outras formas também, elas substituem os remédios de farmácia? Sim, os sintéticos, né? Sim. Então, assim, quando a gente vai atender um paciente, eu preciso saber qual que é o nível de inflamação dele. Então, dependendo do nível de ansiedade, da insônia, da gastrite, só o chá não vai resolver. Então, eu preciso também prescrever o fitoterápico, né? Que é uma formulação mais concentrada da planta e que ele precisa adquirir ou na farmácia de manipulação ou na drogaria. Então, hoje a gente tem mais de 100 fitoterápicos registrados que estão disponíveis na drogaria e que pode ser encontrado, né? E é importante sempre, né, buscar a orientação de um profissional para saber qual o fitoterápico correto, né? A gente tem muita automedicação. Muitas pessoas chegam na farmácia, eu quero ginkgo biloba, que é o fitoterápico mais comercializado no mundo, né? Uhum. Eu quero uma passiflora, eu quero uma valeriana, eu quero um açafrão, que tem também disponível na drogaria, né? Por sinal, é um grande fitoterápico, né? Com várias ações, inclusive antidepressiva. Mas é sempre importante buscar a orientação, né, de um profissional que conheça a fitoterapia. E hoje nós podemos estar usando aí o auxílio de vários profissionais, não só o médico pode estar prescrevendo fitoterápico, mas também o farmacêutico, o biomédico, né, o fisioterapeuta, o profissional da estética, e a fitoterapia pode inclusive ajudar diminuir o envelhecimento. Então, a gente precisa estar explorando melhor, buscando a formação, né? E aí, Poliana, e falando de atendimento, né? Há 8 anos eu decidi atuar no consultório e vendo a crescente procura pelo tratamento, eu também criei o método e ensino profissionais também a atender com o meu método, tanto na parte da capacitação quanto especialização. Por quê? Nós vamos chegar um momento, e não vai demorar, Poliana, é até assustador falar, que nós não teremos a facilidade de adquirir medicamentos sintéticos, né? Então, nós precisamos de mais profissionais qualificados para prescrever os fitoterápicos que podem estar aí
no quintal da nossa casa, né? Eu também prescrevo jardim medicinal. Inclusive, na sua casa, você pode fazer um lindo jardim, né, para poder colocar várias plantas, porque o próprio jardim, ele é terapêutico. Existem estudos que mostram, né, pacientes internados com vista para um jardim e vista para a parede. Ele recupera muito mais rápido com a vista para o jardim, né? Além do benefício do verde, né, que é muito importante para a nossa saúde, mas também você poder coletar a própria planta para fazer o seu jardim. Então, aqui nós temos algumas plantas aqui que eu tenho no meu jardim. Essa daqui é uma planta da Amazônia, o crajiru. Fez parte da minha pesquisa de doutorado e eu coletei ela para um colega fazer um estudo e foi comprovado a ação dela anti-H. pylori, que é a bactéria terrível do estômago, né? E que muitos pacientes não conseguem ter a melhora nem com a grande tríade que existe aí na medicina convencional. E que você pode ter na sua casa. E aqui também eu tenho a erva cidreira, que é um fitoterápico que ajuda na ansiedade, na pressão, no problema digestivo. E o nosso ginseng brasileiro, que é uma planta nativa do nosso Pantanal. Né? Então, olha só, você ter no seu jardim essas plantas, né, pode estar também te ajudando a economizar, né, com o gasto das plantas, que às vezes você não consegue encontrar nem para comprar, né? Por exemplo, o crajiru, se você sair hoje para comprar em alguma ervanaria, você não encontra, entendeu? Eu tenho ela e eu trouxe ela também aqui, ó, seca, né? Porque eu tenho ela plantada e eu mesmo que fiz a coleta e a secagem. Então, a gente não acha para poder comprar em qualquer lugar. Então, nós precisamos ampliar, né, essas plantas que têm uma grande importância e que a gente não encontra facilmente. Então, é necessário pesquisas, é necessário muito avanço para que a gente possa estar tendo uma maior acessibilidade a plantas nativas mesmo, né, que a gente tem e que deveria estar, né, nas mãos de muitas pessoas e ser prescrita por vários profissionais. Essa daí que você falou que só encontra aqui, isso, essa daí, qual que é essa daí mesmo? Essa aqui é o ginseng brasileiro, que é nativa do Pantanal. Para quê? Ela é uma planta energética, anti-inflamatória e também adaptógena, né? E é usada tanto as folhas quanto a raiz. E ela é facílima, depois se você quiser levar até para plantar, ela é muito fácil de pegar, né? Ela é plantada por estaquia. Olha, que Olha legal. só, se você pegar esse pedacinho aqui de talo, ela pega. Ah, é? Aham. Que legal. Ela tem mais de ano na minha casa. E ela é bonita, aí ela né? começa Uma a planta bem florir. bonita. E ela deixa o jardim, né, mais bonito, né? Por conta das flores. Chama atenção, Lindo, né? lindo E é muito resistente. Não precisa de tantos cuidados em é? jogar água. Ela não tem cheiro. Não tem cheiro, verdade. Por isso que eu gosto de fazer o blend. Então, quando eu vou fazer o meu blend, eu associo uma planta aromática com uma outra que não é, né? Então, eu tenho o hortelã, eu tenho a Vitex, até esqueci de trazer ela, que é uma planta fito-hormonal, que ela não é brasileira, é europeia, que veio, né, com a nossa colonização. E ela também é uma planta que não é muito fácil de encontrar, mas que tem um poder medicinal muito grande. Ela, inclusive, já é um fitoterápico, usada na TPM, né? Também aumenta a libido. Então, assim, são várias plantas que a gente pode estar tendo no jardim e muitas pessoas não sabem como usar, né? Então, hoje, às vezes eu gosto muito de parar nos jardins. Quando eu vejo uma planta, eu gosto de parar e aí eu chamo a dona, né, para poder saber. É um pouquinho da minha pesquisa de mestrado e doutorado, que foi etnobotânica, né? Então, eu pergunto para que a pessoa utiliza. E às vezes a pessoa tá com aquela planta ali e não faz uso, né? Nem sabe, entendeu? O crajiru mesmo, eu tenho vários quintais que eu tenho, quando eu quero, às vezes eu passo para pegar. E as pessoas não fazem uso. Eu vejo que, às vezes, ela só é coletada quando eu vou coletar. Olha só. Isa, e como você, né, se apaixonou, né, por esse mundo das plantas medicinais? Porque você fala com muito gosto mesmo, você entende, você estuda, continua
sempre buscando mais conhecimento sobre, você fez uma pesquisa, né, com algumas pessoas que moram, né, no Pantanal, né? Você foi Sim, de comunidades campo, tradicionais, né? Você foi a campo, né, conversar, trocar essa experiência com essas mulheres, né, também, essas pessoas. Sim, Poliana, eu costumo falar que, assim, é uma missão de vida que eu tenho, mas que veio, sim, com uma história. Quando eu nasci em Dom Aquino, uma cidade aqui perto, né? E fui morar na fazenda, e eu morei até 6 anos de idade na fazenda. E aí eu acho que esse amor pelas plantas começou já na minha infância, porque meu pai, ele me levava junto pra roça, né? E eu coletava junto com ele o jatobá, marmelada bola. Na horta da minha mãe, eu me via lá pegando couve, comendo couve crua. Tinha uma escola dentro da fazenda e minha mãe, na merenda, fazia abóbora com leite de merenda. Então, assim, eu cresci nesse mundo, né, de contato com a natureza. Só que o que me fez despertar, na verdade, foi uma cura que eu tive. Quando eu vim para Cuiabá, aos 6 anos de idade, eu comecei a desenvolver uma bronquite asmática, talvez pela própria mudança de clima, né? Uhum. E a minha mãe me levava para todos os médicos e me deu vários medicamentos sintéticos e não resolvia. E aí, uma vez, me deu uma crise que eu achei que eu ia morrer. Que quando me dava crise, era aquele gatinho no peito. Parecia que tinha um gato dentro do peito. E eu ficava sem ar. E aí, nessa vez que me deu essa crise, eu estava na fazenda. A fazenda era 60 quilômetros da cidade, mas demorava 12 horas para chegar. E ela fez um xarope com copaíba, a folha de laranja, folha de limão e mel. Poliana, eu não tomei nem 50 ml. E a minha crise acabou. Né? E aí eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, gente, como que pode, né? Eu tomei, fiquei feliz porque eu tinha sido curada, né? Só que veio assim, me marcou profundamente. E quando eu fui fazer farmácia, eu escolhi justamente porque era o curso que mais tinha estudo com plantas, né? Quando eu me formei, eu pensei, bom, agora eu vou ajudar muitas pessoas, né? Quando eu cheguei para trabalhar na farmácia, eu via que não era o que eu imaginava, né? Que lá eu tinha que estar indicando no balcão os medicamentos sintéticos e era muito pouco explorada a fitoterapia. E aí eu pensei, falei, bom, eu vou comprar a minha farmácia, porque na minha farmácia eu posso, né, trabalhar mais as plantas, né? E aí o sistema, ele é muito cruel, Poliana, e é isso que prende muito o desenvolvimento da nossa biodiversidade. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma maior valorização da indústria, né? Então, hoje a gente vê a ação forte da indústria farmacêutica, né? Não que não seja importante, né? Mas que a gente precisaria de ter uma maior valorização da fitoterapia, porque é muito mais barata e até mesmo pela própria indústria, né? A gente vê que é pouco explorada. E aí eu pensei, agora dentro da minha farmácia eu vou poder utilizar melhor as plantas. E não foi o que aconteceu, porque eu precisava seguir o mesmo fluxo do sistema, né? Uhum. E aí foi um grande despertar que eu tive de ir trabalhar no SUS. E lá eu via que eu podia trazer um projeto. E aí foi aonde eu encontrei o projeto Farmácia Viva, que é um projeto do Ceará. Depois eu pude conhecer o criador dele, né, o professor Matos. E esse projeto, ele foi abraçado pelo Ministério da Saúde. E o projeto Farmácia Viva, ele só pode ser desenvolvido no SUS. E ele trabalha a questão da saúde, do meio ambiente, da cultura, da economia. E há 18 anos foi institucionalizado dentro do SUS. Porém, o próprio sistema, ele sufoca e não deixa com que nem o sistema do SUS implemente como deveria implementar. Né? Então, assim, eu venho trabalhando, né, contra uma corrente, mas eu acredito que uma hora a gente vai ter aí um grande avanço, né, desse trabalho, como eu já venho tendo no meu trabalho no consultório, na formação de profissionais. Hoje eu tenho mais de 200 profissionais que estão preparados para atender o paciente com esse foco, né, de identificar o problema na raiz. E a gente vem ganhando forças. Hoje o meu trabalho está em mais de 6 países e atendi já paciente de mais de 12 países. E a gente vem, né, avançando dia após dia para que realmente o sistema valorize mais esse trabalho e coloque, né, a nossa biodiversidade aí como um coração
da saúde. Isa, eu quero agradecer a sua presença e por compartilhar com a gente informações importantes sobre plantas medicinais e também sobre a fitoterapia integrativa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Quero colocar aí as minhas redes sociais, né? Que tá aí vai estar aí no link para vocês estarem acessando e me acompanhando. Sim, obrigada, Isa. Obrigada eu. E se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário aí pra gente e compartilhe também nas suas redes sociais.